tarde. Eu me chamo Bruna, sou arquiteta e urbanista, formada na Universidade Federal da Bahia, e hoje estou representando o Senai Cimatec para apresentar a Menina dos Nossos Olhos, né, o case de implementação BIM na CONDE, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Falando muito brevemente sobre as instituições que participam do processo, dessa parceria. Em primeiro momento, a gente tem o Senai Cimatec, obviamente, né, que hoje em dia considerado um dos mais avançados institutos de tecnologia e inovação do Brasil. Nós ficamos em Salvador. Hoje em dia, temos 2 campi que são consolidados e mais 4 em desenvolvimento. Temos aí o apoio de 1.700 colaboradores e bolsistas, né, para a gente desempenhar as nossas atividades que se permeiam aí em 44 áreas de competências diferentes. Já em relação à CONDE, em específico, né, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, ela é responsável, então, pela implementação de diversas políticas públicas do governo do Estado da Bahia, com a execução de projetos e obras, né? E aí, o campo de atuação da CONDE, em específico, diz respeito à mobilidade urbana, à requalificação, ao atendimento aos desastres naturais que acontecem, né, no Estado da Bahia, habitação extensiva, equipamentos urbanos e também as edificações públicas, certo? E agora, falando um pouco mais sobre o contexto do BIM dentro do setor público brasileiro em específico, nós temos um cenário bastante interessante, né? A gente tem aí uma linha do tempo que é marcada por marcos importantes, né, para o desenvolvimento do BIM dentro do nosso setor público. E aí a gente começa no ano de 2017, né, com o início aí a criação do Comitê Estratégico para a formulação da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. Já em 2018, nos anos de 2018 e 2019, nós temos aí os decretos que instituíram, então, finalmente, a estratégia BIM-BR, passando, né, para os anos de 2020 e 2021, que a gente tem aí a assinatura de novos decretos e novas legislações que vão, então, incentivar o uso do BIM. Foi? Peço desculpa, gente. A gente pode continuar? Não espera. Já podemos continuar? O pessoal da trilha descoberta, vocês estão escutando bem? Sim? Então continuarei. Obrigada. Acho que voltou, sim. Peço desculpas aí pelo inconveniente, mas voltando, né, à nossa fala, nos anos de 2020 e 2021 tivemos a assinatura de decretos e legislações importantes, né, para consolidar o uso do BIM em obras do âmbito público no contexto brasileiro. E, finalmente, né, todos nós sabemos que em 2024 houve aí o lançamento da nova estratégia BIM-BR, que é alinhada, né, com o novo PAC e a nova indústria do Brasil. Então, certamente é um marco temporal de extrema importância para a consolidação do BIM no setor público. Falando sobre a nova BIM-BR em específico, né, não nos adentraremos nos detalhes finos dela, até mesmo porque itens já foram discutidos, né, a exaustão hoje. Mas a nova BIM-BR vai reorganizar a política pública brasileira, né, baseada em 3 premissas, né? A primeira seria a estruturação do setor público, a integração à política educacional, né, a transformação digital do nosso setor, da arquitetura, engenharia, construção e operação, e também, obviamente, a fomentação de pesquisa, desenvolvimento e inovação em BIM em específico, mas também a tecnologias correlatas à metodologia de trabalho. A nova BIM-BR, a gente precisa necessariamente citar os eixos, né, que vão guiar esse novo plano de trabalho.
E eu gostaria de aproveitar e falar sobre a importância desses eixos desses novos eixos para a estruturação e a objetivação da nova BIM-BR, mas também o relacionamento que o Senai Departamento Nacional, e em específico também o Senai Cimatec, possui dentro dessa esfera, né? Então, quando a gente fala da estruturação do setor público para uso do BIM, isso relaciona-se de maneira bastante clara com a própria implantação BIM que foi desenvolvida dentro do contexto da CONDE. Quando a gente fala de capacitação e formação profissional em BIM, a gente fala necessariamente também do Senai. E, por fim, o apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação na construção civil por meio do BIM também é algo que o Senai Cimatec acaba por se destacar dentro do contexto nacional. Em relação à implementação BIM na CONDE, de maneira específica, eu gostaria de apresentar, em primeiro momento, a metodologia de implementação que desenvolvemos, né, que vai começar aí através do diagnóstico inicial, né, tanto da infraestrutura, mas também da maturidade BIM da organização. A gente tem a formação, necessariamente, do núcleo BIM ou comitê BIM, que vai ser um grupo de trabalho composto por colaboradores, né, que serão, então, responsáveis por divulgar as estratégias, divulgar as iniciativas de implantação BIM dentro da organização em específico. É necessário também a gente nivelar o conhecimento desses colaboradores, né, através da capacitação. Após isso, após o diagnóstico também, principalmente, a gente precisa, então, definir qual vai ser a nova infraestrutura tecnológica que vai ser utilizada para as atividades em BIM, em específico da organização. A gente precisa também definir quais serão as metas estratégicas BIM dessa empresa, e essas metas precisam necessariamente estar alinhadas, né, com os objetivos da organização como um todo. E, por fim, a gente finaliza o processo de implementação através do projeto piloto, que é uma atividade prática, de cunho temporário e educacional para o uso assistido do BIM na organização. Obviamente, no caso da CONDE em específico, isso não poderia ser diferente, certo? Então, quando a gente fala aí do plano de implantação BIM da CONDE, ele foi pensado aí através dos pilares, das esferas principais de pensamento do Dr. Bilal Sucar, né? Então, a gente tem os pilares do processo, de infraestrutura tecnológica, qualificação e treinamento, né? E também a motivação de pessoas. Quando a gente fala do BIM, a gente fala necessariamente, né, das pessoas envolvidas no processo, no engajamento dos stakeholders. Então, quando você realiza um processo de implantação BIM em qualquer tipo de empresa que seja, é necessário que a esfera das pessoas esteja realmente em mente quando desenvolvermos os nossos processos de implantação, certo? É importante também falar que o processo de implementação BIM dentro do contexto da CONDE é pregresso à entrada do Senai Cimatec, certo? Então, a gente tem uma linha do tempo bastante extensa, que começa em 2021, através da criação do grupo de trabalho BIM da CONDE. Em 2023, a gente tem um marco importante, que é a contratação dessa consultoria especializada do Senai Cimatec, e ela se desenvolveu através dos anos de 2023 e 2024. Realizamos algumas atividades interessantes, né, que serão mencionadas, mas, para além disso, é importante falar que o processo de implantação BIM, ele não termina após a finalização da consultoria, muito pelo contrário. A gente vê aí que, de 2025 em diante, a gente tem diversos passos que são importantes para que sejam registrados para a implantação BIM da CONDE como um todo. Em relação ao escopo de atividades em específico desse processo de implementação, a gente vê o diagnóstico inicial e a definição de metas, elaboração de documentação técnica BIM, né, e essa documentação é necessariamente baseada na ISO 19650, que vai aí definir os processos de gestão da informação com a utilização do BIM. A gente tem a nossa capacitação, que foi o curso Academia BIM. Depois, a gente teve um momento somente de levantamento de informações necessárias para o projeto piloto, a criação de padrões BIM de modelagem e, por fim, o desenvolvimento do projeto piloto BIM de diversas disciplinas. Tá? Quando a gente fala do diagnóstico inicial, a gente falou necessariamente da maturidade BIM, e para a CONDE em específico,
a gente se deparou com um cenário de extrema complexidade, certo? A Condé, a gente precisou fazer um processo de implementação em 5 diretorias diferentes. E como, então, a gente iria medir essa maturidade BIM? O que foi resolvido foi medimos de maneira individual a maturidade de cada diretoria e fizemos uma média delas para, então, a gente ter, de fato, qual seria a nota definitiva da Condé como um todo, né? E a maturidade BIM, ela vai dizer respeito, né, à sequência de melhorias graduais em qualidade e previsibilidade no uso do BIM, certo? Então, foi um processo de diagnóstico bastante detalhado e um processo de diagnóstico bastante feito com muito carinho mesmo, né? Com o perdão aí da palavra, para entender, para compreender a organização como um todo, por se tratar de uma organização muito complexa. Da mesma forma, a gente precisou entender quais seriam esses usos BIM dessas 5 diretorias diferentes, né? É importante mencionar que essas diretorias não necessariamente possuíam as mesmas necessidades de utilização do BIM, certo? Então, mais uma vez, a gente realizou essa decisão através de um contato bastante intenso com essas diferentes diretorias da Condé e também através da análise de priorização do que seria realmente necessário para as diretorias naquele momento em específico, considerando também, claro, que existe a possibilidade, né, da adição de novos usos BIM em conformidade com o aumento da maturidade BIM da organização como um todo. Aqui a gente tem alguns usos BIM os usos BIM, na verdade, que foram selecionados para a Condé. É importante mencionar, no entanto, que foram 5 diretorias diferentes, né? E nós temos aqui 11 usos BIM. Esses usos BIM não necessariamente foram implantados, e eu diria que não foram implantados em todas as diretorias por igual, certo? O único que, de fato, foi implantado em todas foi o de gerenciamento e compartilhamento de informações através do uso de um ambiente comum de dados. Tá? Passando para a próxima etapa, nós temos a elaboração de documentação técnica em BIM, que, novamente, é importante mencionar que foram realizados, né, com base em conformidade com a NBR ISO 19650. Então, nós temos aí os requisitos de informação da organização, a gente tem os modelos de requisitos de informação do ativo, de troca de informação e de projeto, o modelo do BEP e, obviamente, um plano de implantação BIM que iria, então, concatenar todas as informações resultantes desse diagnóstico em um plano conciso, certo? Para guiar a organização como um todo nos passos que seriam tomados durante a consultoria, mas também após a consultoria, certo? A gente, então, estabeleceu um plano de implantação BIM em 4 fases, né? Então, a gente fez a questão da maturidade BIM a nível definido, gerenciado e integrado. E, além disso, acabamos por espalhar alguns das ações que seriam necessárias, né, para avançar a maturidade BIM nesses níveis diferentes em âmbitos de contratação, infraestrutura tecnológica, padrões BIM, usos BIM, comunicação, entre outros aspectos que devem ser relevantes, né, no momento que a gente está entendendo a maturidade BIM da organização. A gente teve também o nosso curso Academia BIM, e é importante também mencionar que esse curso, em específico, ele foi voltado para profissionais e stakeholders de diversas áreas de conhecimento distintas, né? Então, a gente teve um módulo que foi para o público geral, que a gente chama de Fundamentos BIM, partindo do pressuposto que todas as pessoas da organização precisavam necessariamente compreender o que é o BIM de fato para conseguir participar de maneira ativa desse processo. Mas, obviamente, nós tivemos módulos que eram específicos por habilidade técnica. Então, arquitetos e engenheiros foram direcionados para módulos de modelagem de acordo com sua atuação. Os profissionais que atuavam com a coordenação de projetos e obras foram direcionados para estes módulos em específico e, obviamente, as pessoas envolvidas com as atividades jurídicas, de licitações e ou contratos também obtiveram módulos específicos para as atuações dela, consequentemente. E o que isso significa? Significa que 296 profissionais diferentes foram capacitados pelo Senai Cimatec em mais de 8.000 horas aula, certo? Então, realmente, é um número que impressiona. Por fim, para finalizar as atividades desse 1 ano de implantação BIM,
nós tivemos uma experiência de projeto piloto, que, como dito anteriormente, foi uma experiência que é educacional, ela é prática, temporária e exclusiva, né, de atendimento aí assistido para a utilização do BIM em termos organizacionais. No caso da Condé, em específico, foi escolhida a Escola Básica em Tempo Integral, que se localizava na cidade baiana de Vitória da Conquista, né? E a ideia é que a gente conseguisse realmente modelar de maneira assistida diferentes disciplinas, né? Tanto arquitetura quanto disciplinas complementares dessa escola, certo? Para tal, a gente acabou desenvolvendo também uma biblioteca de objetos inteligentes, né, de famílias, com mais de 1.000 elementos parametrizáveis para essa modelagem em específico. Foram realizados também atividades de coordenação e compatibilização de projetos, também de maneira assistida, né, de maneira conjunta, utilizando a própria infraestrutura da Condé, né, para o desenvolvimento dessa atividade em específico. Fizemos também, a Condé também foi o primeiro cliente da TOTUS em implantação do módulo BIM para fins de orçamentações e obras, né? Então, acabou sendo um outro case que é de bastante importância, que a gente tem bastante orgulho de poder ter presenciado também, certo? E, obviamente, uma implementação BIM, ela não pode finalizar após o término da consultoria, por exemplo, né? E aí, o que é que a gente tem pela frente? Quais são os próximos passos da Condé? A gente tem um futuro brilhante, tá? A gente tem aí, atualmente, a elaboração de projetos a nível executivo, de algumas unidades escolares em Salvador. A gente vê um investimento expressivo na utilização da metodologia e da tecnologia como um todo, né, para a execução desses projetos. E, obviamente, a gente precisa pensar além. O que é que a Condé fará após esses momentos iniciais, né, que foram de 2023 até agora em 2025. Eles têm alguns desafios pela frente que são bastante expressivos, bastante interessantes, como, por exemplo, a adequação do sistema licitatório para a utilização do BIM em específico, certo? Existe também a necessidade do desenvolvimento de alguns projetos pilotos chamados não usuais, então, pensar um pouco fora da caixa, sair um pouquinho da zona de conforto para o desenvolvimento, então, desses projetos piloto. A gente vê também a iniciativa de integrar o BIM com os dados que são geoespaciais, que é algo também que acontece, se exalta a nível estadual. E, por fim, e não menos importante, eu acho que eu diria até o mais importante, nós temos aí a disseminação da metodologia BIM em âmbito estadual, certo? Então, a Condé, como essa grande companhia de desenvolvimento lá do estado da Bahia, ela tem esse papel que será de revolucionar o uso da metodologia dentro do nosso contexto estadual, certo? Então, a gente tem aí, como eu falei anteriormente, um futuro brilhante, muito trabalho pela frente e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obrigada.